Você usa Excel no dia a dia, já precisou também trabalhar com informações e web, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como consultar dados de clima diretamente no Excel, de forma automática, usando consultas web, APIs e fórmulas, tudo dentro da própria planilha. Você vai aprender diferentes técnicas para buscar esses dados na internet, tratar as informações corretamente e transformar tudo isso em relatórios e análises profissionais. Esse é o tipo de recurso que eleva o seu nível nas planilhas e mostra que você realmente domina o Excel. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se esse tipo de conteúdo te ajuda e compartilhe esse vídeo com quem realmente trabalha com Excel assim como você. Também te convido a ser nosso aluno no curso Excel Master, onde você aprende Excel de verdade, desde o básico até o nível de criação de sistemas, para se destacar em qualquer empresa. O acesso a todos os nossos cursos, todos são com acesso vitalício, direito a atualizações, certificado, todos eles você pode comprar o link aqui embaixo na descrição em 10 vezes sem juros e começar hoje mesmo sendo nosso aluno e dando uma mudança na sua carreira, ok? E agora vamos direto para a nossa aula. Então o que nós vamos fazer é fazer uma consulta diretamente no site Meteo, tá? Meteo.com, que ele tem uma API gratuita que retorna ali a previsão do tempo, na verdade, o tempo como está no momento também, mas também pode ser que tenha da previsão, também pesquisando um pouquinho mais. Então, nesse caso aqui, o que eu quero retornar é o tempo no momento. Então, ele está retornando aqui, passando para ele aqui a latitude, que você pode notar aqui, ó, a latitude e a longitude. Então, aqui tem outros parâmetros, como o tempo atual, daí você pode passar talvez a previsão aqui, né? Eu não estudei isso aqui, mas provavelmente. E aqui você tem o time zone, por exemplo, que é América-São Paulo, ok? E aqui você tem, então, outras informações com relação ao tempo, quando foi visto, quando teve essa informação da previsão do tempo atual, tá? Qual é o tipo do formato, etc. A temperatura, se está em graus Celsius ou não, os quilômetros e tudo mais. E aqui ele está falando também, aí sim, as informações do tempo. Como, por exemplo, quando foi consultado, no intervalo de 15 em 15 minutos, a temperatura atual, 34,1 graus Celsius, a velocidade do tempo, a direção do vento, tá? Eu tenho uma tabela para contornar isso, para retornar exatamente qual é a direção norte, sul, leste, oeste. Se é dia ou noite. E aqui, o water code, como é o tipo. Está ensolarado, está nublado, tudo mais, está nevando. Ok? Então essa informação nós vamos transportar para Excel no formato que vai ficar ótimo para a pessoa ler, para ser utilizado em várias situações dentro do Excel. Ok? Então eu vou consultar aqui, vou pegar essa informação. Nós vamos aqui abrir o Power Query. Você vai clicar em dados. Então, qual é o formato aqui que eu vou buscar? Pode ser da web, por exemplo. Tá? O formato que ele retorna lá é JSON, ok? Colei aqui, vou dar um ok. Ele vai dar este erro. Não é possível estabelecer conexão. Encontramos um erro ao tentar conectar. Detalhes, o tamanho do bloco não corresponde ao seu complemento. Eu deixei de dar o erro porque nós temos que fazer uma alteração. O formato que ele vem para a gente é um formato compactado e por isso que dá o problema. Então, o que nós vamos fazer para que dê certo? Vou clicar de novo aqui da web, vou colar aqui. Você pode ir em avançados ou deixar dar o erro também, tanto faz. Se você deixar dar o erro, também vai dar certo. E aqui logo abaixo, você vai clicar em adicionar cabeçalho. Você precisa passar para ele o seguinte. No primeiro você vai passar accept, e aqui você vai passar application JSON, ou seja, ele vai vir então no formato JSON. E no de baixo, tem um parâmetro chamado accept encoding. Tá? Tem dentro da documentação lá também, que eu vou pedir para ele passar identity, ou seja, sem nenhum tipo de dele vir compactado, sem nenhum tipo de compactação, ok? Então eu botei exatamente a mesma parte aqui em cima e aqui abaixo eu coloquei esses dois parâmetros, tá? Pode ser que em outras situações você tenha, você pode ser que tenha essa situação também de você ter esse erro, então por isso que eu deixei dar. Vou dar um ok aqui. E nota que já não deu erro e a informação já veio aqui, certo? Latitude, longitude, generation, ok. Aqui você tem um record. Deixa eu Ctrl Shift mais para você ver certinho. Você vê que a primeira parte é com relação aos parâmetros em tipo de informação, como é que eles estão vindo, né? As unidades de medida. E aqui realmente é a informação que eu quero. Perfeito? Então eu vou clicar sobre record, clicar aqui, e veio esta informação aqui. Time zone, intervalo, etc, etc. Veio todas as informações que eu gostaria ali. Perfeito? Então eu vou expandir essa informação. Deixa eu só voltar aqui certinho. Tá? Então essa informação é que eu vou expandir. Eu posso também aqui já converter ele numa tabela. Vou colocar em tabela aqui na fonte já.
para ele ficar desse formato, ok? E agora eu vou converter ele e virar aqui as informações, ou seja, o que é linha, quero que vire coluna, ok? Então, para isso eu vou clicar aqui em cima, em transformar, e vou clicar em transpor. Nota que já ficou naquele formato que eu queria. E eu vou clicar agora em usar a primeira linha como cabeçalho, ok? Então agora eu tenho latitude, longitude, generation, tenho FC, F7, etc. Um monte de informação importante aqui. Que informação que eu quero mesmo? Eu vou manter aqui apenas informações que eu preciso. Por exemplo, tem informações que eu quero latitude e longitude. Essa time zone eu não quero. E até aqui eu não quero. Ok. Então eu vou tirar essas outras informações, mantendo apenas latitude e longitude. Seleciona com Ctrl e aperta Ctrl sobre Current Weather. Não solta ele ainda, tá? Dá o botão direito, remover outras colunas, mantendo apenas latitude, longitude e Current Weather, ok? Perfeito. Então agora no lado aqui, você vai clicar em Record, ou clica aqui também, pode expandir ele assim, ó. Selecionar todas as colunas e não usar o nome da coluna original como prefixo, porque não precisa. Dá um OK e tá ali, ó, nossas informações que nós temos agora no formato de tabela. Perfeito? Esses números que estão por lado aqui, eu já vou colocar todos no formato certinho. Esse aqui, por exemplo, eu vou botar como data e hora. Esses daqui, ó, intervalo, temperature, tá? Temperature. As informações, vou mudar ele aqui, clicando para número decimal. Então agora eu vou fazer um arredondamento dessas duas. Vou clicar aqui em transformar. Em transformar eu vou clicar em arredondamento. Deixa eu ver se eu consigo selecionar as duas já logo. Isso, arredondar. Quero que fique com uma casa decimal. Dou um OK. E está aqui, latitude e longitude. Perfeito? Nessa consulta aqui, era só para mostrar que dava para fazer desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizá-la para transformar ela numa função, para o que eu posso fazer com qualquer tipo de cidade. Então, eu vou clicar aqui em editor avançado, vou copiar toda a nossa fonte aqui de informação, correto? Posso fechar ela aqui. Vou clicar aqui, ó, botão direito, nova consulta, arquivo. Pode colocar em branco, tá? Fontes recentes, deixa eu ver outras fontes, não, consulta nula. E essa aqui eu vou alterar. Editor avançado, eu vou colar a informação aqui. Tá vendo que tem um let e tem um in no final ali? É a entrada e a saída. Antes do let, eu vou colocar um novo let, que vai ser o let da nossa função. Eu vou chamar ele fn clima, que vai ser igual, então, e agora eu vou passar para ele quais são os parâmetros que eu preciso. Latitude, vírgula, latitude as text e longitude as text, tá? Igual e tracinho assim. Então o que eu estou fazendo nessa primeira linha é dizendo que vai ter uma função chamada função clima, que quando eu passar a latitude como texto e a longitude como texto, ele vai fazer o que eu tenho aqui abaixo e no final, eu vou passar mais um in aqui no finalzinho dele, in fn clima. E no final ele vai retornar fn clima para mim, que é justamente a informação que vai ser calculada dentro da nossa tabela. Perfeito? Muito bem. Então aqui no comecinho, eu vou ter que fazer algumas transformações nele. Eu preciso fazer uma transformação tirando aquele ponto e tirando ali o ponto e vírgula e substituindo-os, tá bom? Então eu vou passar assim, ó, para ficar como o texto certinho que ele recebe, né? Ele recebe como ponto, tá vendo aqui? Tem que ficar exatamente assim para ele poder receber. Então eu vou chamar uma variável chamada lat, text.replace, vai ser igual, então eu vou abrir parênteses, latitude, vírgula, e agora eu vou dizer qual é o texto que vai ser substituído, ó, o old qual que vai ser vírgula, e eu vou substituir ele por ponto, ok? Vou fazer uma vírgula para fazer a próxima, que é o longitude. O longitude eu vou chamar de long. Text.replace, pode chamar de qualquer nome, tá? Isso não tem importância. E agora eu vou pegar a informação que foi passada aqui como longitude, vírgula, e agora eu vou passar o ponto aqui. Perfeito? No final eu passo uma vírgula aqui. Ótimo. Então, feito essas transformações, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar essa fonte aqui, certo? O que ela está fazendo? Já está funcionando certinho, já faz a conversão aqui, ó. JSON, Web Contents, tudo mais, já faz a informação tudo certinho aqui. Já faz a passagem do headers que a gente tinha feito antes, né? Então já faz tudo certinho. O que eu vou fazer é substituir aqui, ó,
meteu, né? E também a parte da longitude, ok? No meteu, né? Então eu vou substituir aqui, ó, aspas duplas, vou apagar aqui, e comercial, e comercial. Tira essas duplas aqui, e eu vou deixar desse jeitinho aqui, ó, certo? E no meio dele eu vou passar então o latitude, que é o primeiro que eu tenho aqui, ó, lat, certo? Então o que ele vai fazer é concatenar, assim como a gente tem no Excel, essa primeira parte, daí a latitude que eu informei, e a longitude. Da longitude eu vou apagar de novo, vou botar aspas duplas, vou apagar aqui, e comercial 2 vezes, e aqui eu vou passar longitude, longitude. Perfeito? Então é isso que a gente fez. Só isso mesmo. O resto já está feito, certo? O retorno é aquela tabela que a gente terminou, que a gente fez no finalzinho lá, ok? Então aqui tem todas aquelas passagens que a gente fez, outras colunas removidas, tipo alterado, cabeçalho, arredondamento, e no final ele vai retornar aquela tabela, passando aqui nomes diferentes, como a latitude e a longitude. Vamos dar um concluído nele. Ó, ele já vai aparecer aqui os parâmetros para eu inserir. Vamos fazer um teste. O que eu tinha lá, deixa eu ver aqui qual que é o que tinha mesmo. Acho que era menos 26, menos 26,3 e menos 48,8. Vamos ver se dá certo. Então, invocar. Olha, perfeito. Trouxe a informação. É isso mesmo que a gente queria. Tá bom? Significa que a gente vai poder chamar ela dentro de uma tabela. Então, excluir nesse aqui, ó, não tem importância, que é a função invocada, tá? E esse aqui eu vou chamar de fn clima. Função clima. Vou clicar em aqui, fechar e carregar para. Apenas criar conexão, não precisa marcar esses dados, modelo de dados. Está aqui, só feito isso. Salva a tua planilha. E agora em configurações eu vou te apresentar nossas tabelas auxiliares, tá? Para melhorar aqui o nosso retorno de informação. Assim, do jeito que estava já funciona, mas quero mostrar aqui o que a gente fez. A primeira que a gente tem aqui é uma tabela com todas as cidades. Então tem todas as cidades que eu tenho aqui, por exemplo, capitais do Brasil. Eu não tenho latitude, não tenho longitude, tá? Eu quero que extraia o nome certinho também. Então o que eu posso fazer? Dentro do Excel, você pode clicar aqui em dados, em tipos de dados. Tem um tipo de dados geografia. E esse tipo de dados geografia consulta lá na web e retorna informações dele. Ó, Aracaju, Belém, todas as informações. Perfeito? Daí depois você vai fazer o quê? Clica sobre ele aqui, ó. Opa, deixa eu clicar sobre eles assim, tá? Daí você pode clicar neles assim, ó. E ele vai aparecer todas as informações, ok? Então apareceu aqui, ó. Opa, pode aparecer imagem, tudo mais, você pode inserir. E aqui do ladinho você vai ter esse botãozinho, adicionar coluna, para inserir essas informações. Deixa eu ver se eu inserir coluna, vai ficar certinho, ó. Latitude, substituí-los, ó. Já tem, né? Deixa eu tirar esse daqui, para ele inserir certinho. Latitude, eu quero a longitude e quero o nome certinho. Olha aqui, ó. Área, divisão, nome. Tá bom? Então tá aí as informações que a gente precisava. Latitude ficou como latitude 2, vou apagar. Longitude e nome. Tudo certinho aqui dentro da nossa tabela. Perfeito? Então, com essas informações aqui, eu consigo carregar para dentro do Power Query e fazer uma consulta também. Então, o que eu vou fazer? Ó, como ficou ali certinho, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Eu vou clicar aqui, dados, de tabela intervalo, e vou carregar ele para dentro do nosso Power Query. Ctrl Shift++, o nome estava como T-Cidade, pode deixar assim se quiser. Essa coluna é aquela coluna que ele estava retornando, né, o tipo de dado. Esse tipo de dado ele é inválido dentro do Power Query, então nós não vamos utilizar. Eu vou colocar o nome para frente e depois vai ser em latitude e longitude. Como é que eu faço? Clica primeiro em nome, depois apertando Ctrl, você seleciona a ordem que você quer. Nome, latitude e longitude. Botão direito, remover outras colunas. E desse jeito a gente tem a informação que a gente precisa. De novo, em latitude e longitude, eu vou clicar em transformar, arredondamento, arredondar, e uma casa decimal para ficar certinho. Pronto. E agora o que a gente precisa é chamar, então, a nossa função clima para trazer as informações do clima de cada uma das cidades. Então, eu vou clicar em adicionar coluna, invocar função personalizada, e aqui eu vou chamar, então, fn clima. Perceba que ele já chamou a latitude e longitude. Eu quero trazer da onde a latitude? Vou clicar em nome da coluna e vou selecionar a latitude. E agora em longitude, vou selecionar o nome da coluna e vou selecionar longitude. Ok? Então tá aqui as informações. Vou dar um ok. E agora ele trouxe a informação com erro.
Alguém me diz agora por que deu erro. É bem fácil de ler, ó. Ele está dizendo que não conseguiu converter em tipo text. Por quê? Eu estou passando para ele um tipo texto, lembra? Que aqui eu olhava aqui, está passando como texto, ó, texto. E aqui eu estou passando ele como número, que já fez essa conversão. Então o que a gente pode fazer? Eu posso voltar aqui em arredondado e antes dele eu vou clicar sobre as duas ali, ó, nessa etapa anterior, sem fazer alterações. E vou mudar para texto. Vou inserir uma etapa, tipo alterado 1, que mudou para texto, né, como você pode montar. E agora quando a gente olha, ele já está demorando porque ele está consultando na web. Ele retornou aqui então table, ó, com a informação de cada uma das cidades. Como você pode notar, ele vai mudando ali a informação. Eu vou clicar aqui para expandir, vou desmarcar, usar o nome da coluna original como prefixo. E está aí as nossas informações. O que eu quero manter então? Nome, latitude e longitude. Esses dois eu não quero. O time zone pode deixar, se quiser, o intervalo, que é cada quantos segundos ele está consultando. Né, 15 minutos no caso. Temperatura, wind speed, wind direction, is day e water code. Botão direito, remover outras colunas e vou manter essas daqui. Perfeito? Agora é só botar os types corretos. Se quiser mudar esse latitude e longitude, muda, né? Se quiser botar como número, tem importância isso. E esses todos aqui eu vou selecionar com Shift e vou mudar para número decimal, ok? Tá aí. Prontinho então. E agora eu vou voltar então para o nosso Excel. Fechar e carregar para. Apenas criar conexão, tá? Cliquei em adicionar, desmarco adicionar, dou um OK e pronto. A tabela que a gente vai trabalhar é essa T-cidade. Eu vou vir aqui e agora nós vamos concluir ela. Botão direito carregar para. E eu vou adicionar então essa tabela para a gente poder ver essas informações diretamente dentro do Excel. Ali obtendo, né, ele vai ter aquele tempo de consulta externo. Essa aqui era uma coluna que eu já tinha botado, deixa eu tirar a formatação condicional, que isso é a temperatura, né? Que é bem interessante, vai mostrar a temperatura certinho. Como você pode notar, ficou certinho o nome da cidade, latitude, a hora, a temperatura atual, a velocidade do vento, a direção do vento, dia, weather code. Ah, mas você não sabe o que é essa direção do vento? É norte, é leste, oeste? Não sei. A gente pode fazer isso. Wind speed, está forte, está fraco? Não sei. Esses day, o que significa? Dia, de noite? Water code, o que é? Nublado, chovendo, nuvem, o que é? Então eu criei uma tabela aqui que tem todas essas informações, tá? Então aqui, ó, 0 é vento, wind direction, né? 0 é vento vindo do norte, 90 do leste, 180 do sul, 270 do oeste, 360 vindo do norte. É uma tabela aproximada de números, né? Então, como você pode notar, com a wind direction, 124, o que é? Você vai vir aqui, do leste, é mais para o leste do que para o sul. Então vai ser leste, tá? Então é desse jeito. E aqui do lado dele, você nota que tem aqui uma imagem, certo? Deixa eu abrir aqui dentro do... Aqui. Eu vim aqui e pesquisei, olha só, com relação a cada uma dessas imagens. Então eu dei um botão direito aqui, copiar o endereço da imagem dentro do Flat Icon. É só pesquisar, né? E depois eu colei ela aqui. Tá? Então, quando a gente abre ela agora, quando eu abrir dentro do Excel, ó, vou botar igual imagem, usando essa função, você retorna qualquer imagem da internet, fecha parênteses do Enter, e ele está retornando, no caso, norte. Perfeito? A mesma coisa, eu fiz uma tabela também, então, já pesquisando o que era cada código, né? Aqui, dia é 1, noite é 0, e aqui para o lado você tem uma tabela completa, com os tipos também, water code. 0 ensolarado, 1 predominante ensolarado, tudo mais, e coloquei a imagem também. Do lado eu coloquei também com relação à velocidade do vento, o que é forte, o que é fraco. Né? Ficou bem legal, bem completo mesmo. E aqui a temperatura, muito frio, muito quente. E aqui o tempo, o intervalo de cada quantos minutos está sendo atualizado, no caso 900. É o clima atual, basicamente. Tá bom? Voltando para cá, agora eu vou pegar essas informações e vou trazer para cá, para dentro da nossa tabela. Como é que eu faço? Pode simplesmente usar um proxx e retornar a informação. Então aqui, ó, análise de temperatura. Análise, temperatura. Eu vou dizer para ele se está muito quente, muito frio e tudo mais. Deixa eu selecionar ele também, ó, formatação condicional. Escala de cor, você pode colocar uma escala de cor nele aqui, ó. Tá? Pode escolher uma ali, ó, que vai mostrar onde é que está mais quente, onde está mais frio, que é bem legal também.
Então, análise do tempo, eu vou colocar igual PROC-X ou PROC-V também. Pode usar um PROC-V também, tá? Fica mais fácil para você, mais rápido, né? PROC-V vai funcionar perfeitamente, ó. PROC-V, abre parênteses. Qual é o valor que eu estou procurando? Temperatura, ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando? Então, aqui a temperatura, eu vou procurar ela no tabela de temperatura, que é essa aqui, ok? E qual é a coluna que eu quero retornar? A 2, certo? Então, eu vou botar ponto e vírgula 2. E aqui, ó, no intervalo, você vai deixar exatamente assim, ó, correspondência aproximada. Desse jeito, ele vai tentar encaixar e localizar qual é o número mais próximo, menor dele, ok? Então, é só deixar assim padrão, fecha parênteses, dou Enter. E agora ele está dizendo, ó, tá quente, tá confortável, quente, ó, muito quente, confortável. Então aí, conforme cada uma das cidades. Agora o wind speed, eu vou fazer a mesma coisa. Análise, vento. Então aqui, ó, igual PROC-X, PROC-V, pode ser. PROC-V, abre parênteses, wind speed, ponto e vírgula. E agora eu vou procurar aqui wind speed. Então tá aqui. Eu vou botar, tem aqui ó, até a descrição do que fala, né, bem interessante, ó, risco estrutural, perigo elevado, eu vou botar aqui a classificação normal. Ponto e vírgula 2, fecha parênteses, porque eu quero a segunda coluna e pronto. Brisa fraca, muito fraca, moderada, tá bom? Calmo, então tá tudo ok. Análise do vento. Agora o wind direction. Wind direction é aquela questão que eu vi ali, né? Que eu quero retornar a imagem, ok? Aqui ó, vindo do norte, sul, leste, oeste. Então, o que eu vou fazer? Direção, vento. Igual, PROC-V também. Abre parênteses. Quem eu quero retornar? One Direction. Quero pesquisar One Direction. E eu quero retornar quem? A última coluna. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Quero a quarta coluna. Ponto e vírgula 4, aqui em cima. Fecha parênteses, do Enter. E ele está retornando o quê? O texto, né? Está retornando o texto aqui de cada imagem. Como é que eu faço para converter aqui esse texto numa imagem? Eu simplesmente vou selecionar ele e vou colocar a imagem antes do PROC-V e no final fecho parênteses. E quando eu Enter, tá ali, ó, conversão. Oeste, leste, como você quiser ali, ó, certinho já está mostrando. Leste, oeste, norte, sul, certo? Depois a gente muda ali certinho o tamanho aqui para ficar legal, mas já está ficando interessante, né? Deixa eu mudar também o formato dessa tabela, que eu prefiro esse formato aqui. Melhor para você ler, né? Agora a direção do vento, agora eu vou botar se é de dia ou de noite. Dia ou noite. Igual PROC-V, abre parênteses, is day, né, dia no caso, né? Ponto e vírgula, matriz tabela, is day, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, pode até botar exato, tá? Não tem importância isso aqui. Na verdade tem que botar exato, ponto e vírgula 0 para ele buscar certo. E na frente eu vou colocar imagem, abre e fecha parênteses. E tá aí, ó, mostrando que é de dia, no caso, essa última consulta que foi feita. Muito bem. Agora está falando o water code. O water code é aquele que vai dizer se está nublado, se está de dia, se está nublado, se está ensolarado, se está chovendo, tudo mais. Então aqui vai ser o tempo, no momento. Então eu vou botar para ele pesquisar com PROC-X, pode ser o PROC-V, pode ser PROC-V mesmo, para retornar a informação. PROC-V, abre parênteses, que a gente já está utilizando mesmo. Water code, ponto e vírgula, matriz tabela, vou voltar para cá. Então tem a nossa matriz tabela aqui. Os números não estão aparecendo, mas está só porque deu um zoom ali errado. Mas está vendo aqui, ó, water code. Então eu vou pegar esses números até aqui, ok? Ponto e vírgula 3 e fecho parênteses. Só isso. Então eu quero a primeira, segunda, terceira coluna. E eu estou buscando na primeira coluna sempre. Dou Enter, trouxe a informação. E na frente dele eu vou botar a imagem, que nem a gente fez antes. Fecho parênteses e está ali, ó, mostrando o tempo no momento. Ó, chovendo, um sol parcialmente nublado, certo? E se eu quiser trazer melhor o tempo descrição, ó. Para ficar ainda mais interessante, né? PROC-V abre parênteses, vou buscar então o water code dele aqui e vou trazer também a informação, certo? Ponto e vírgula 2, Enter. Então ali, ó, predominantemente ensolarado, nublado, parcialmente nublado, chuva fraca, pancadas de chuva, tempestade, tá? E tá aí, perfeita a nossa tabela. E se você quiser botar mais colunas, você pode. Se quiser tirar colunas que você não quer, você pode tirar dentro do Power Query também, tá? Então se você for lá no Power Query, não quero essas colunas aqui, é só tirar.
É só ir lá no Power Query, por exemplo, né? Vamos fazer já para eu te mostrar. Consultas, aliás, dados, consultas e conexões, botão direito, editar. E aqui você mantém apenas o que você quer. No caso aqui, ó, vou deixar essas colunas aqui. Botão direito, remover outras colunas. Fechar e carregar. Carregando ali, ó, 8 colunas, 12, 16, 27 colunas. Ele está retornando apenas as informações que você quer, ok? Tá ali a informação perfeita. E se você quiser mudar aqui, botar mais cidades, basta você colocar aqui, né? Lembrando que você vai precisar só ali da latitude e longitude. Mas qualquer cidade deve aparecer aqui, qualquer cidade do mundo. Então é só colocar mais uma nova cidade, ele já retorna aqui automaticamente. Por exemplo, aqui, ó, Joinville. Se ele não aparecer de cara, daí você pega e altera, tá? Ó, Joinville, por exemplo. E se eu der um botão direito atualizar dados aqui, ali a cidade de Joinville também carregada certinho ali, ó. Parcialmente nublado, certinho. Brisa fraca, ok? Agora você viu como consultar dados de tempo e temperatura diretamente no Excel e também deixou claro como a ferramenta vai muito além do básico e como ela pode se conectar com informações externas e em tempo real. Ao dominar consultas web, APIs e fórmulas, você consegue criar planilhas muito mais inteligentes, automáticas, dinâmicas, profissionais, exatamente o tipo de conhecimento que o mercado valoriza. Se esse conteúdo faz sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar o que achou do vídeo, compartilhar com outras pessoas que usam Excel no trabalho. E aproveito também para te convidar a dar o próximo passo, conhecer o nosso curso Excel completo, a formação Master, onde você aprende a usar o Excel de forma profissional, do básico ao avançado e se destacar em qualquer emprego que exija o Excel. E detalhe, certificado para cada um dos 13 cursos e acesso vitalício e atualizações. O link está aqui embaixo na descrição e você pode começar hoje mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.